Queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente neste que é o 8º dia de exposição do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje estarei expondo dos capítulos 23 ao capítulo 25. No capítulo 23, dos versos 1 a 10, nessa audiência, o capitão não assumiu o lugar de juiz, nem havia qualquer outra autoridade judicial presente para manter a ordem. Paulo então aproveita a ocasião para falar sinceramente ao conselho, para dizer-lhes que viveu em boa consciência diante de Deus até aquele dia. Nem o sumo sacerdote nem o conselho tinham nada a dizer a respeito de uma acusação concreta contra ele. Mas o sumo sacerdote ordenou que outros batessem na boca de Paulo. Isso foi tão injusto que Paulo não se conteve, chamando o sumo sacerdote de parede branca e dizendo-lhe que Deus o destruiria. Caso contrário, suas palavras foram muito reveladoras. Tu estás sentado para me julgar segundo a lei e manda-me ser ferido contra a lei? Desafiado por ter falado assim com o sumo sacerdote de Deus, ele teve que retirar suas palavras, dizendo que não sabia que o homem era sumo sacerdote, pois a lei dizia: não falarás mal do governante do teu povo. Dificilmente se poderia dizer honestamente que Ananias era o sumo sacerdote de Deus, pois havia sido nomeado pelos romanos. No entanto, Paulo reconhece seu lugar de governo. Paulo, entretanto, não esperou passivamente que nenhuma acusação fosse feita, mas vendo que tanto fariseus quanto saduceus estavam presentes, ele fez a ousada afirmação: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Da esperança e da ressurreição dos mortos sou questionado. Sem dúvida, essa foi uma jogada astuta, pois alcançou o resultado que Paulo desejava, de causar divisão entre seus inimigos, pois a doutrina da ressurreição era aquela contra a qual fariseus e saduceus se opunham. É claro que Paulo ainda acreditava plenamente, como os fariseus, em relação à ressurreição. Na verdade, ele foi mais longe do que eles, pois conhecia Cristo ressuscitado dentre os mortos. Na verdade, embora tenha sido criado como fariseu, ele não pertencia mais à seita dos fariseus. Agora ele era um cristão. Mestres da lei, que eram fariseus, influenciados por suas palavras, passaram a vê-lo como inocente, enquanto os saduceus eram ainda mais determinados em sua oposição, ficando ressentidos até mesmo com a sugestão de um anjo ou espírito falando com Paulo, pois eles negavam sua existência. Paulo então se tornou o centro do conflito entre eles, e o capitão-chefe teve que comandar seus soldados para resgatá-los da violência de sua contenda e levá-lo de volta para a prisão. No verso 11, maravilhosa é a graça do coração do Senhor Jesus em sua presença ao lado de Paulo naquela noite, com o objetivo de encorajá-lo. Tende bom ânimo, Paulo. Ele também acredita que ele deu testemunho dele em Jerusalém, como fez da escada do castelo, e diz que Paulo o fará também em Roma. Nos versos de 12 a 25 do capítulo 23, a hostilidade dos judeus tinha agora atingido um nível febril. Provavelmente foram os saduceus que se prenderam sob a maldição de nada comer até que matassem Paulo. Mas o Senhor havia resolvido essa questão antes. Ele disse a Paulo que prestaria testemunho dele em Roma.
Apesar da maldição, duvida-se que aqueles homens, mais de 40 deles, morreram de fome. Mas enfim, o seu plano terrorista não funcionou. Foi uma trama ousada para pegar o capitão desprevenido, levando Paulo ao conselho judaico novamente, como se eles desejassem inquiri-lo mais perfeitamente, estando eles prontos para matá-lo no caminho. O Senhor tinha a sua própria maneira de impedir isso. Qualquer que fosse a atitude da irmã de Paulo em relação a ele, pelo menos seu filho teve os sentimentos certos quando soube dessa trama. Pois é claro que muitos judeus sabiam disso. Ele visitou Paulo na prisão e o avisou. Isso fez com que o capitão soubesse disso por meio do jovem, que foi avisado para se manter em segredo do fato de ter revelado a trama ao capitão. O capitão decidiu sabiamente que Jerusalém não era lugar para Paulo. Parece surpreendente que o capitão tenha ordenado uma guarda tão grande para levar Paulo a Cesareia. 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Dos versos 26 a 30 do capítulo 23, Paulo viera de Cesareia a pé, mas tem a honra de cavalgar de volta. O capitão Cláudio Lísias enviou com a companhia uma carta ao governador Félix, explicando o motivo do envio de Paulo. Ele sabia que os judeus estavam prestes a matar Paulo, não o levando para ser julgado por sua lei. Ele acrescenta ainda que tinha ouvido que os judeus estavam tramando uma cilada para matar Paulo, enquanto estava sob custódia e, portanto, estava enviando Paulo a Félix, enquanto dizia a seus acusadores que eles também poderiam ir até Cesareia para acusar Paulo diante de Félix. Dos versos 31 a 35 do capítulo 23, os soldados foram até Antipátride, não muito longe de Cesareia. Depois deixaram os cavaleiros para levar Paulo a Cesareia, enquanto eles retornavam a Jerusalém. Os cavaleiros, no devido tempo, entregaram Paulo a Félix, junto com a carta de Lísias. Paulo foi então mantido na prisão do palácio de Herodes, até que seus acusadores viessem enfrentá-lo no tribunal de Félix. No capítulo 24, dos versos 1 a 9, os judeus não demoraram muito, apenas levando tempo suficiente para fazerem planos para influenciar Félix contra Paulo. O sumo sacerdote e os anciãos do povo desceram, trazendo com eles um orador chamado Tértulo, que começou seu discurso lisonjeando Félix, falando da grande quietude em Israel por meio de sua autoridade. Tértulo fez 3 acusações contra Paulo pessoalmente. É claro que as 3 primeiras acusações nem poderiam ser consideradas por um tribunal de justiça. Eles consideravam Paulo uma praga. Que diferença isso faria para um juiz? Eles disseram que ele era um promotor de sedições, ou, em outras palavras, um promotor de motins, de revoltas. Mas eles não tinham nenhum ato específico de sedição para acusá-lo. Eles alegaram, inclusive, que ele era um líder da seita dos nazarenos. Mas isso não significava nada, a menos que ele tivesse feito algo ilegal. A 4ª acusação se refere à sua ação de tentar profanar o templo. Ele acrescenta uma clara mentira, que os judeus haviam levado Paulo com a intenção de julgá-lo de acordo com a sua lei. Eles o estavam espancando na esperança de matá-lo, quando Lísias o resgatou deles, embora Tértulo afirmasse que foi Lísias quem usou de grande violência.
Ele termina seu discurso dizendo que Félix descobrirá, examinando Paulo, que as acusações que ele fez eram verdadeiras. Os judeus, ignorando qualquer escrúpulo de consciência, deram sua palavra de que essas acusações eram verdadeiras. Nos versos 10 a 21 do capítulo 24, é claro que Félix percebeu que não havia nada sobre o qual fosse necessário examinar Paulo. No entanto, o governador deu permissão a Paulo para falar. Ele não bajulou Félix, mas disse que ele poderia falar de bom grado, já que Félix havia sido por muitos anos um juiz da nação de Israel. Apenas 12 dias antes, Paulo disse que tinha vindo a Jerusalém para adorar. Ele não havia sido encontrado no templo, nem mesmo discutindo com ninguém, nem levantando o povo nas sinagogas ou na cidade. Quanto às acusações dos judeus, ele disse que eles não podiam apresentar nenhuma confirmação delas. No entanto, ele confessou qual era a verdadeira razão de sua hostilidade: o fato de que ele adorava o Deus de seus pais, de uma forma que eles chamavam de heresia, acreditando em todas as coisas escritas na lei e nos profetas, e especificadamente tendo esperança inquestionável para com Deus no que diz respeito à verdade da ressurreição dos mortos, justos e injustos, na qual os próprios fariseus professavam crer. Em defesa de si mesmo, acrescenta que se esforçou para ter sempre uma consciência honesta e não ofensiva em relação a Deus e ao homem. Agora ele diz que depois de muitos anos de ausência em Jerusalém, ele veio trazer esmolas e ofertas para a sua própria nação. Mas os judeus da Ásia, encontrando-o no templo, não envolvido em qualquer contenda ou controvérsia, iniciaram sua prisão. Como Paulo insiste, esses eram os homens que deveriam estar presentes para acusá-lo. Ou então, que os judeus presentes declarem se eles encontraram qualquer razão criminosa nele para prendê-lo, quando ele se apresentou diante de seu conselho, a menos que sua culpa pudesse ter sido sua declaração: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Dos versos 22 a 27 do capítulo 24, depois de ouvir Tértulo e Paulo, Félix não deveria ter tido dificuldade em encerrar o caso imediatamente, pois as acusações em si não tinham significado para um tribunal. Mas ele adiou isso, dizendo que quando ele conversasse com Lísias, ele teria mais conhecimento do caso. No entanto, ele colocou Paulo aos cuidados de um centurião, com instruções para permitir-lhe liberdade e que seus amigos o servissem. No entanto, ele tinha algum interesse em Paulo e seus ensinamentos, possivelmente despertado por sua esposa Drusila, que era judia. Deus deu a esta oportunidade a Paulo de pregar a Cristo com ênfase particular na justiça, domínio próprio e do julgamento vindouro. Mas as palavras de Paulo causaram medo em Félix, que despediu Paulo, dizendo que o chamaria novamente de acordo com sua conveniência. Ele, depois disso, frequentemente chamava Paulo, não para ouvi-lo, e sim esperando receber dele dinheiro. 2 anos dessa prisão se passaram, e Félix ainda deixou Paulo na prisão quando foi substituído por Festo. Ele fez isso apenas para conquistar a simpatia dos judeus. No capítulo 25, dos versos 1 a 12, Festo era um personagem diferente, um romano típico, materialista e prático, não um tipo degradado, mas cético quanto a qualquer coisa espiritual.
Apenas 3 dias depois de assumir o cargo, ele visitou Jerusalém. E os judeus aproveitaram-se disso para tentar influenciá-lo contra Paulo, instando-o a levá-lo a Jerusalém para julgamento. O objetivo deles, entretanto, não era levá-lo a julgamento, mas matá-lo no caminho. Festo, por qualquer motivo, recusou isso, mas disse-lhes que quando voltasse para Cesareia em breve, eles seriam bem-vindos para fazerem suas acusações contra Paulo diante dele. Os judeus estavam prontos no dia seguinte ao retorno de Festo para levarem suas acusações ao tribunal. No entanto, esta foi apenas uma repetição da primeira audiência diante de Félix. Suas muitas acusações graves não foram apoiadas por qualquer tipo de prova, e Paulo se defendeu como antes, falando a verdade em sua própria defesa. No entanto, Festo, com o objetivo de agradar aos judeus, perguntou a Paulo se ele estaria disposto a ir a Jerusalém para ser julgado ali antes dele. Paulo sabia que, no esforço de Festo para agradar aos judeus, isso provavelmente resultaria em ser entregue aos judeus para fazerem com ele o que quisessem. Ele respondeu que, de acordo com a lei romana, ele deveria ser julgado no tribunal de César, isto é, por um tribunal romano. Paulo insiste que o próprio Festo sabia muito bem que ele não havia feito mal aos judeus. Ele não se recusaria a morrer se tivesse cometido algum crime digno de morte. Mas é claro que Festo sabia que ele era inocente. E sendo esse o caso, ninguém, nem mesmo Festo, tinha o direito de entregá-lo aos judeus. Paulo então apelou para César. Festo, com alguma consulta, respondeu que, portanto, ele seria de fato enviado a César. Dos versos 13 a 22 do capítulo 25, o rei Agripa agora entra em cena. Ele era um judeu professo, tendo sangue judeu em sua linhagem, embora tivesse recebido seu título pelos romanos e, portanto, preocupado em manter boas relações com os governadores romanos. Sua visita a Festo, sem dúvida, tinha isso em vista. Era natural que Festo informasse Agripa sobre as circunstâncias da prisão de Paulo, sabendo que ele conhecia as leis e os costumes judaicos. Berenice era irmã de Agripa. Festo, ao dar a informação, diz que as acusações contra Paulo não eram nada como ele supôs que seria o caso de um homem tão fortemente condenado pelos judeus, mas eram meramente questões relacionadas com sua própria religião e de um certo morto chamado Jesus, mas que Paulo afirmou estar vivo. O interesse de Agripa foi despertado por isso, e ele perguntou se poderia ouvir o que Paulo tinha a dizer. Isso foi totalmente agradável para Festo, pois ele pensou que Agripa poderia lançar um pouco de luz sobre o problema que ele enfrentava. Dos versos 23 a 27 do capítulo 25, no dia seguinte, Agripa e Berenice foram conduzidos ao local da audiência com grande pompa e cerimônia, junto com os capitães e os principais homens da cidade. Todos os olhares são dirigidos a Paulo por Festo, quando ele se dirige ao rei Agripa e a todos os presentes, dizendo-lhes que os judeus em Jerusalém e também em Cesareia exigiram veementemente que Paulo fosse condenado à morte. No entanto, ele admite sua perplexidade nisso, pois descobriu que Paulo não havia cometido nada digno de morte. Ele acrescenta, entretanto, que Paulo apelou a César e, embora Festo tivesse determinado enviá-lo a Roma, ele próprio ficou intrigado quanto ao que escrever, uma vez que não havia nenhuma acusação específica feita contra ele. Ele acha que possivelmente o rei Agripa
poderia discernir algo de que ele poderia ser acusado. Alguém estaria inclinado a concordar com seu sentimento no verso 27, no qual ele diz: de que não parece razoável enviar um prisioneiro a uma corte suprema sem apresentar qualquer acusação contra ele. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Meus queridos, que verso maravilhoso, o verso 11 do capítulo 23, que diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É maravilhoso nós vermos o cuidado, o zelo do Senhor Jesus com seus servos. Paulo estava nos momentos mais difíceis da sua vida. Então o Senhor lhe aparece, ficando ao lado dele. E qual é a palavra que ele lança na vida de Paulo? Paulo, tenha coragem. Queridos, cada um de nós, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos que crer com todo o nosso coração que o Senhor Jesus está ao nosso lado, nos exortando para que tenhamos ânimo, para que tenhamos coragem, para que tenhamos ousadia, para que tenhamos fé e continuemos nossa jornada. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.